Bem-vindo ao Terra 4.0. Em Portugal são reconhecidas 62 raças autóctones, sendo 51 de espécies pecuárias. Integram o património histórico e cultural do país e desempenham um papel importante, sobretudo no meio rural. Esta semana vamos dar a conhecer casos de sucesso de preservação de algumas destas raças, lembrando que algumas delas estão em vias de extinção. As raças autóctones por um país faz parte do seu património. Cada raça autóctone está perfeitamente adaptada à região e tem um papel fundamental na fixação das pessoas. Na fixação das pessoas, as zonas de interior, as zonas de montanha. A fixação das pessoas com alguma atividade agrícola ou pecuária, nessas regiões tem que ser com as raças autóctones, porque as raças muito selecionadas, geneticamente melhoradas, não têm a capacidade de adaptação que têm estas raças. O INIAV gera o Banco Português de Germoplasma Animal, que tem como objetivo assegurar a recolha e manutenção de sêmen, embriões, células somáticas e DNA de todas as raças autóctones nacionais, permitindo a salvaguarda do património genético ameaçado. Há várias razões para se conservar as raças autóctones. A primeira é uma questão de princípio. Nós devemos garantir que as raças que temos hoje no nosso país permaneçam para as gerações que vêm a seguir. É a tal sustentabilidade das raças autóctones. Depois é uma questão também de interesse, porque é uma questão económica. Estas raças estão muito bem adaptadas às várias regiões, geram produtos, muitos deles com nomes protegidos, as denominações de origem protegida, protegem o ambiente, são essenciais para a fixação das pessoas, são importantíssimas. A Quinta do Pregal dedica-se à criação de bovinos da raça Barrosan, de linhagem pura. Outrora a raça favorita dos agricultores portugueses, atualmente o efetivo de vacas reprodutoras desta raça é inferior às 7.000 cabeças de gado. A raça Barrosan é uma raça que já teve uma importância enorme no panorama nacional, principalmente no norte do país. Tinham uma utilidade enorme na questão do trabalho, faziam parte de praticamente todas as casas de agricultores. Quando eu comecei a pensar neste projeto e comecei a pensar na forma, no maneio que ia querer ter, na forma como ia querer tratar os animais, para mim foi a raça perfeita aqui para nós. São de pequena estatura, isso para mim não é um problema, porque claro que depois representa menos quilos de carne na hora do abate, mas também consomem menos alimento. São animais eficientes do ponto de vista alimentar, porque estão super adaptados ao nosso clima, às nossas condições, ao nosso tipo de ervas. Os animais nascem e vivem no campo, sendo as pastagens minhotas o seu principal alimento. Como suplemento de forma a obter uma dieta mais equilibrada, também são alimentados com feno e milho produzidos na Quinta do Pregal, gerida por Luís Fernandes. Uma grande vantagem que para mim é fundamental é a qualidade da carne que produz. Produz uma carne efetivamente diferenciada. Nós queremos um circuito fechado com uma produção local, nós queremos ser totalmente autossuficiente. Com uma forte presença no online, o jovem veterinário de 27 anos pratica um conceito de transparência para com o consumidor, partilhando o dia-a-dia dos seus animais e as diversas atividades agrícolas e de produção animal. O nosso consumidor-alvo são pessoas normais, famílias perfeitamente normais, que queiram um produto bom, produzido da melhor forma possível, da forma mais ética possível e um serviço que seja ao máximo transparente e de confiança. Que as pessoas saibam efetivamente o que estão a comer e que gostem. Queremos que o alimento vá o mais rápido possível, ou mais diretamente possível, do campo para a mesa das pessoas. E o nosso objetivo é esse, é reduzir os intermediários, é criar uma linha direta, um ciclo muito mais fechado. Além de produtor, Luís Fernandes abre as portas da Quinta do Pregal a todos os que tiverem interesse em conhecer melhor a raça Barrosan, um pouco do mundo rural e o que este tem para oferecer. As pessoas que vivem num meio mais urbano estão muito distanciados da realidade rural. Achamos que isso é fundamental, reaproximar as pessoas do campo. Dentro dos equídeos, o burro de Miranda é uma das últimas variedades autóctones de acininos no território nacional.
Empregues essencialmente em tração, sela, carga e dorso e com especial aptidão para a lavoura, o burro de Miranda é atualmente utilizado em novas funções como atividades de turismo sustentável, pedagógicas e terapêuticas. E são vários os estudos que apontam para a qualidade do leite de burra. Assim nasceu a Tumelo, uma marca de cosmética feita à base do leite de burra. Damos uma nova utilização a estes animais. Nós utilizamos essencialmente para a produção de leite, não é? Aproveitamos o leite que tiramos das burras para depois produzirmos sabonetes e cremes com leite de burra. Mas em Portugal só temos esta raça como sendo a única raça autóctone portuguesa, é o burro de Miranda. O leite de burra, em termos de constituição, é o leite mais parecido ao leite da mulher. E por isso em muitos países é utilizado para consumo humano, principalmente para crianças que, por exemplo, são alérgicas ao leite de vaca. Tem um efeito também muito benéfico sobre a pele, também pela sua constituição, pois já é um leite muito nutritivo, porque é muito rico em proteínas. É um leite que tem pouca gordura, mas tem uns ácidos gordos muito específicos que atuam sobre a produção do colagênio. O colagênio é o responsável pela renovação da pele. E por isso diz-se que os produtos com leite de burra contribuem para o rejuvenescimento da pele. Dóceis e resilientes, estes burros são um símbolo mirandês e para alguns animais de companhia. Havia um senhor aqui numa aldeia de Vimioso, aqui próxima. O senhor era quase cego. A mulher cozia o pão e ele ia até às aldeias do lado vender o pão guiado pela burra. Era uma coisa incrível mesmo, linda. Lá está o tal relacionamento, a tal proximidade e há pessoas que ainda têm os animais porque gostam, simplesmente. Mais do que um produto comercial nascido de uma raça autóctone, este é um projeto que contribui ativamente para a preservação da biodiversidade e conservação do património genético das burras de Miranda. O fabrico de chocalhos é considerado património cultural e material e uma arte singular praticada na região do Alentejo há mais de 2000 anos. É em Alcáçovas que encontramos a única fábrica de chocalhos do país, a fábrica Pardalinho, onde o jovem Nuno Grosso aprende a arte do ofício com os mestres Guilherme Maia e Francisco Cardoso. Eu vim aqui parar porque estava desempregado e foi mais ou menos na altura em que os chocalhos foram considerados património imaterial da humanidade e então eles precisavam de alguém. Sabia que existiam os chocalhos nas Alcáçovas, mas nunca tinha pensado em aprender ou nunca teve nos meus horizontes. Ofício importante na identidade da região, o chocalho e o seu fabrico estão em vias de extinção, embora sejam utilizados por milhares de animais e as encomendas ainda sejam muitas. E gosto muito de fazer isto. Eu acho que isto é uma arte bonita e está-se a perder e é gratificante para mim fazer isto. Todo este processo de fabrico é o património. Podíamos fazer os chocalhos à máquina, mas isso não é património. Isso não é numa herança que nós temos, não é nada que tenha sido feito aqui nas Alcáçovas, sabe-se lá desde quando. Não é a mesma coisa. Eu acho que daí é gratificante continuarmos a utilizar as mesmas técnicas que eram utilizadas antigamente. O chocalho português é um instrumento de percussão tradicional com um som inconfundível e um papel fundamental na paisagem sonora das zonas rurais, sobretudo onde ainda se pratica o pastoreio. Aqui nas Alcáçovas é uma coisa que existiu aqui e existe e é tradicional daqui. A nível agrícola, eu acho que é também uma questão de tradição e uma questão de localização do gado. Isto é bater ferro com ferro, não é? Há ali partes em que é um bocadinho custoso, mas eu acho que com gosto tudo se faz e eu gosto de fazer e divirto-me a fazer isto. Usados por raças autóctones e outras espécies, o chocalho pardalinho representa um pedaço de história e uma tradição alentejana, igualmente a correr riscos de extinção.